Quem somos nós, né? Vamos Eu sou a explicar aí. Patrícia, jornalista. Este é meu amigo Gleidson, Relações Públicas. Eu de Santa Catarina, ele de Minas, agora Morando em Goiânia. Goiânia. E dois malucos que resolveram apresentar temas polêmicos, não polêmicos, mas que estão em alta, né? Com consistência, mas de uma forma leve. A ideia é todo mundo aprender alguma coisa, mas que não seja cansativo. Então essa é a nossa ideia. Certíssimo. Programa, nossa versão sério, mas nem tanto. A gente passa por vários temas. Hoje é o nosso 7º piloto. A gente chama sempre de piloto porque, para quem sabe, programa piloto é aquele primeiro, né? Para fazer o teste, para tiver que fazer alguns ajustes, algumas coisas, a gente sempre melhora, mas não, a gente vive em eterno piloto. Olha, hoje é um tema que eu vou te dizer que eu levei aula essa semana. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu leio muito. Acreditei piamente que sabia muita coisa sobre esse tema, mas no final das contas eu me atrapalho até para falar a sigla. Então assim, vamos devagar. Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, certo? LGBTQIA+. Que tanto de letra é isso? Eu quero saber. E a gente convidou duas pessoas maravilhosas da área, de sempre militando, né? E que tá na luta, todos os dias estão na luta. E a gente vai descobrir várias coisas. Eu descobri já algumas coisas, mas eu vou dizer que às vezes eu me perco, né? Então, eu vou até querer saber que coisa básica. E vocês também fiquem à vontade para perguntar. Quem tiver aí pode perguntar à vontade, porque eles vão responder. Inclusive o Gleidson vai responder. Mas eu me atrapalhei de novo com as letras. É impressionante como eu fico nervosa quando eu vou falar. Fala, Sim, Gleidson. e a Patrícia, na verdade, ela não se atrapalhou só nas letras, não. Pois é. Porque a Patrícia foi a clássica que disse, olha, não tenho nada contra gays, inclusive tenho amigos gays. Sabe essas frases que a gente, assim, não sabe se é certo ou se é errado, né, Paty? Esse programa é pra isso, porque a Paty, inclusive, amicíssima minha, se atropela, né, caiu em alguns buracos, né? Assim, Paty, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live para sanar todas as dúvidas, vamos. Sempre é um conceito novo. Quem é no meio LGBT não tem todas as informações. Por exemplo, você é hétero, eu sou LGBT, e tem pessoas que são presidentes de ONGs, né? Em prol do LGBT. Eu, sendo LGBT, tenho várias dúvidas, erro o tempo inteiro. A gente convidou essas duas pessoas que sabem tudo, né? Para dizer assim, será que pode falar essa palavra? Será que a gente chama de homossexual, a gente chama de gay ou pode falar viado? Sabe? Quando que ofende, quando que não ofende? Será que hoje não pode falar mais nada? Então, mais ou menos por aí. Pessoas, o medo, o receio. Eu tenho muito receio, porque eu não quero que ninguém se sinta magoado pelo que eu falo. Até porque, para mim, é natural. Mas, né, às vezes, como você falou, a gente cai, né, em buracos, a gente magoa sem querer. Né? E eu quero fazer várias perguntas mesmo, porque até formas de tratamento a gente pergunta, o Gleidson, mas a gente pergunta para todo mundo, como é que você gosta de ser tratado? Né? A gente já percebeu que a gente pergunta para todos no nosso, a gente é bem, né, mas bem amplo nessa questão, trata todo mundo igual, mas existe preconceito e existem coisas feias por aí, né? Eu não estou na pele, né? Eu sou uma heterossexual, como tu falou, né? Sou quase daquela, como é que se chama? Aquela da casinha cor-de-rosa, né? Vamos lá. Ele é ator, ele é comediante. Gente, se vocês entrarem na conta dele do Instagram, vocês vão, assim, amar, tá? Porque o Edgar Quintanilha, ele tem... YouTube também. Ele tem anos de experiência na área de stand-up comedy. Ele usa, né, vários assuntos, mas ele ser, né, do movimento também é um dos temas. Então, até isso me deixou bastante curiosa, usar o tema para brincadeiras, né? Até quando isso pode ou não pode? Você percebeu isso? Será que se eu usar, Sim. Eu posso usar? Ou é só ele que pode usar? Né? Então, chama ele aí, eu vou chamá-lo aqui. Edgar, entra aí, querido. Quando o Edgar Quintanilha foi apresentado para mim, né, me mandaram um link assim, vai no Edgar.
Então fui lá no YouTube dele, gente, muita curtida, muitos seguidores, né, no YouTube. Aí eu assisti os vídeos, olha aí, já chegou demorado. Chegou arrasando já. Seja bem-vindo. Chegou arrasando. Tudo bem, muito se apresentou prazer. bem, Edgar? Adorei. Obrigado por essa apresentação. Depois eu cobro, Esquecendo tá? de alguma coisa? Depois eu cobro. Esqueceu que eu tô no Fala. OnlyFans agora, viu, gente? Me sigam lá. Ainda bem que Então ninguém fala, sabe querido, que se eu apresenta um pouco. Fala de você um pouquinho para o povo conhecer melhor. Depois a gente entra no tema. Mas assim, acho que já estamos no tema. Fale um pouquinho de você. Então vamos lá. Eu sou comediante stand-up aqui de Minas Gerais, já tem 12 anos. Mas Nossa. é porque eu comecei novo, viu, gente? Eu não sou tão velho, não. Que parece que nós já tem 12 anos. Pra quem não sabe, ele tem 18 hoje. Exatamente. Fez semana passada, né? Fez semana passada. Eu comecei com 16. O meu áudio tá baixo, então eu vou colocar o microfone. Isso, fica melhor. Vou colocar o microfone. Mas eu sou comediante stand-up aqui em Minas Gerais. Abordo vários temas, inclusive o tema piadas sobre o tema LGBTQIA+. Porque eu acho Percebi. que o humor é uma forma de militância. Então, o humor é um formato, né? Então, dá pra fazer tudo com humor, coisa boa, coisa ruim. Áudio melhorou? Melhorou. Nossa, Tá bem melhor. perfeito. Agora ficou ótimo. Então, dá pra fazer coisa boa, coisa ruim com humor. Como ele é uma linguagem, eu resolvi, aproveitando que eu sou gay, trazer mensagens, porque isso que vocês estavam falando aí no início é a dúvida de todo mundo. Pode, não pode? Isso é preconceito, não é preconceito? É homossexualidade ou é homossexualismo? Já nasce ou desenvolve? Desenvolve. A coisa que eu estou desenvolvendo na minha vida é calvície. Só isso que eu desenvolvo. Eu adorei Envolvendo meu recrescimento capilar. Eu adorei aquele seu vídeo sobre isso. Amei. Fala aí pro povo, porque eu achei o máximo aquele vídeo. Nasce. Gente, nasce. Edgar. Gente, nasce, pelo amor de Deus. Ninguém vira, viado. Edgar, Diga. a gente estruturou algumas perguntas. Eu acho que como são muitas perguntas e muitas frases que, gente, as perguntas que a gente vai fazer já caíram de moda. Oportunidade para vocês aprenderem agora, não é para perguntar mais. Nunca mais. Pode perguntar, na verdade, né? Mas vamos lá. Qual que é a diferença entre orientação e identidade de gênero? O que são essas duas coisas? Orientação sexual... Começou pesado, vai. Já comecei Que pesado, isso, porque a gente já vai pegar no básico e depois a gente vai lá pros finalmente. Aqui tá parecendo Enem, que isso, gente? Mais ou menos, Enem. é porque eu vou te dizer que a gente não sabe, tá? E já começa falando sobre essas letrinhas, esse tanto de letra que enrola na minha língua, que eu tenho que falar todos os dias. A partir de agora eu juro que eu vou falar todos os dias pra nunca mais errar. Mantra, né? LGBTQIA+, Bora lá. LGBTQIA+, LGBTQIA+, LGBTQIA+. Então vamos lá. Orientação sexual e identidade de gênero. Orientação sexual é como a sua sexualidade é orientada. Então, tem gente que fala opção sexual, mas opção sexual não é legal, não, porque ninguém opta, né? Opta, vê assim, escolher. Não teve nenhum dia da minha vida que chegou alguém e falou assim: e aí, o que você vai marcar? Hétero ou homo? Não teve. Já nasci desse jeito. Então, é como a minha sexualidade é orientada. Orientação sexual. Aí o que tá dentro disso? Se você é hétero, se você é homossexual, as lésbicas, os gays, se você é bissexual, isso é uma orientação sexual. Agora, identidade de gênero é uma outra coisa, tá na sigla também, mas é uma outra coisa que acredito que a segunda entrevistada de vocês vai aprofundar muito mais, que aí tá aí da forma como você se vê no mundo, né? Que são as transexuais, as travestis. Aí é a identidade de gênero, né? Que é quando a pessoa se identifica como um homem trans, uma mulher trans. Eu, por exemplo, sou um homem gay cis. Ih, meu Deus. O que é cis? Nossa, vamos lá. Muito prazer, Didaticamente, muito porque é pra prazer, explicar. muito prazer. Pessoas assim, elas não sabem nada. Você chega e fala assim:
Eu sou um homem hétero, cis, gay, trans e não sei mais o que, e embola na cabeça da pessoa, a pessoa já fica confusa. Então vamos devagarzinho. Você falou que orientação sexual a pessoa é a vontade, né? É o quê? O desejo sexual. O seu desejo sexual. Você olha para um homem, você é homem, olha para um homem, gosta daquilo, sente desejo, atração sexual, então você é homossexual, né? Se você sente desejo sexual, atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo, homossexual. Se você sente pelo sexo oposto, heterossexual. Se você sente pelos dois, bissexual. E a identidade de gênero é quando a pessoa que ela, vai lá, ela nasce no corpo, ela é um homem que tem a cabeça de mulher, como assim? A identidade de gênero já é uma outra questão, já seria a forma como você se vê no mundo. Então, por exemplo, mesmo que biologicamente, quando você nasceu ali um menininho, mas você fala assim, não, mas eu sou mulher, me reconheço como mulher. E aí são aquelas pessoas que estão num corpo diferente daquele que a cabeça dela está, entende? Porque ela é uma mulher num corpo masculino ou é um homem num corpo feminino. Então aí seriam os trans. Então, nessa quantidade de letras, né, que foi evoluindo a cada dia, né, a cada nova geração, você falou dessa evolução um pouquinho, né? Não sei se tu pode falar um pouquinho dessa evolução, mas a minha pergunta as letras atuais, elas abrangem todas as orientações, né, todos os gêneros, tudo que existe na sociedade? Olha, é um estudo, né? É uma pauta. Igual tem um pessoal estudando física quântica, estudando tipo de solo. Tem uma galera nas maiores... Qualquer universidade de respeito vai ter um núcleo para estudar sobre sexo e sexualidade. Vai ter. Então, é natural que essa sigla vai aumentando com o tempo. Porque é muita coisa. Entre o hétero e o homo, tem uma porção de outras letrinhas que aí, uma vez identificado, passa a ser uma questão, precisa de representatividade e entra na sigla. Então, por isso que a sigla cada vez está aumentando mais. Saiu lá do GLS, pra galera aí que já é grupo de risco pro Covid, era GLS na época, né? GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes, para hoje ser LGBTQIA+. E esse mais é um monte de coisa que ainda vai entrar. Então, para mostrar que a sigla está aberta, né? Na verdade, eu gosto de falar assim, que o alfabeto dele tem o quê? 23 letras, e é pouquinho, né, para o universo que existe. A bandeira do arco-íris, por exemplo, ela é só um símbolo, né? Um logo, né? Ela tem 7 cores. Mas, na verdade, quando você olha para o céu, quando tem um arco-íris maravilhoso, a gente não consegue diferenciar uma cor da outra. Por quê? Porque o arco-íris ele tem milhões de cores. E nós, seres humanos, nós somos um código único, né? Cada um tem a sua corzinha ali. Então, o que você tinha comentado com a gente, Edgar, quando fala assim, eu sou hétero até quando eu bebo um pouquinho, ou como Exato. Como que funciona? Entre o gay e o hétero não tem só o bi. Tem aquele hétero que se tomar um shot de tequila já começa a olhar diferente pro garçom. Fumou um cigarro, né? Fumou um negocinho ali, já tá querendo pegar o porteiro da balada. Tudo isso, quando a gente vai destrinchando através de estudo, tudo mais, vai virar uma letrinha depois. Por isso que a letrinha tá cada vez... Aí o povo começa a achar assim, mas na minha época era diferente. Agora tá tudo mudado. Não, aquela pessoa na década de 60 também era do mesmo jeito. Tomou uma vodka, queria pegar o porteiro. Só não Vamos tinha pegar o gancho. Só não tinha um estudo para colocar ali como um grupo que é representado dentro dessa sigla LGBTQIA+. E pegando esse gancho de antes para hoje, como é que tu encara essa evolução? Assim, tu acha que claro que tem muita coisa para melhorar, mas tu acredita que essa evolução tá funcionando? Como é que tu vê hoje? Como é que tu se vê como membro de uma sociedade? Tu acha que ainda
Precisa o que para melhorar? Bem, ainda é uma questão muito séria, né? O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Olha que situação. Absurdo. Absurdo isso, né? Então tem muita coisa para se desenvolver. Acredito que está melhorando, porque já tivemos épocas piores, mas também se formos lá para a história, a gente vai chegar em épocas como Grécia Antiga, em que a situação nem era uma pauta, a homossexualidade, porque naquela sociedade machista daquele jeito, o homem poderia ficar com quem ele quisesse, homem, mulher, e não era uma questão social. Agora, já estamos no momento em que eu acredito que dos últimos 30 anos para cá está tendo uma melhora, mais representatividade, mais informação na mídia. Porém, dentro desse avanço que nós estamos tendo nesses últimos 30 anos, os últimos 3 anos estão sendo assim, de bastante retrocesso. Acho que muito dessa galera que fala assim, não, chega, já não estou aguentando mais. Tem tanta informação. Agora eles estão querendo o mundo todo para eles. Estão querendo não, querido. Você querendo ou não querendo, o seu vizinho vai continuar gay. Ô Edgar, como é que faz pra virar gay? A mãe tem que passar muito a mão na cabeça do filho, carregou no colo. Aí a pessoa, tipo assim, tem 18 anos. Se a mãe coloca comida no prato pro menino, né, assim... Aí ele foi e virou gay porque foi a mãe que fez ele virar, né? É isso? Totalmente. O único jeito de... Explica isso pra gente. O único jeito de você virar gay é você pegar alguém que é gay e dar um giro de 180 graus nele. Pegar uma pessoa... A pessoa vira gay, é isso? Não vira nada. A pessoa já nasce com a sua sexualidade, gente. Claro que a criança não tem uma sexualidade aflorada, não tem, mas assim, quando você começa a descobrir a sua sexualidade, todas as minhas referências foram heterossexuais. E ainda assim, eu me encontrei ali um menino de 13, 14 anos, quando todo mundo falava das menininhas e tudo mais, já interessado nos menininhos. Isso não é por causa de ausência de pai, ou educação que recebeu da mãe, ou porque a mãe era atenciosa, ou porque o pai era da... Não, já nasceu assim, a gente já nasce com a nossa sexualidade. E se bater, desvira? Você pegar um filho gay, vamos fazer ele virar homem, coloca ele no futebol, dá umas palmadas nele e fala assim, virou homem, menino! Aí ele vira. Vira de ponta cabeça. Se o tapa for muito grande que você der nele, talvez ele caia. Vira não, gente. Esse negócio de cura gay, esse negócio de botar menino no futebol, esse negócio de, meu filho é afeminado, vou colocar ele pra fazer uma luta. Capaz dele ainda pegar o professor de Muay Thai. Volta pra casinha. Vem cá, me diz uma coisa. Você falou que há 3 anos começou a perceber um retrocesso. Hoje, o que te incomoda? Tipo, que tratamento te incomoda? Dá uma geral pra gente. Até pra assim, tipo eu posso errar e falar alguma coisa que te incomoda. Então, assim... Fala para as pessoas o que incomoda, né? O que te incomoda, a tua versão sobre isso. Então vamos lá, minha versão. Eu acho que o que mais incomoda é a maneira como se trata. Porque as pessoas vão errar mesmo. Exigir daquela senhorinha lá do interior que ela, da noite pro dia, pare de falar gay, ou então... sei lá, boiola, porque ela aprendeu a falar desse jeito, ela aprendeu, e começar a exigir que ela tem que falar LGBTQIA+, que é isso, gente, não é dessa forma. Eu acho que o jeito fala com carinho, fala com educação, e se a pessoa virou pra você, o rapaz gay, a menina lésbica, virou pra você e falou assim, olha aqui, eu não gostei da maneira como você falou, acata, sabe assim, não cria problema, não. Se você virou pra alguém e falou assim, porque fulano é viado, depois ele te chamou no canto e falou assim, aqui, não me chama de viado, não gostei, acata isso. No estresse. No estresse. Relax, eu queria ver um pouquinho do teu jeito mais comediante, preparasse alguma coisa pra gente? Não quero te ver só sério, porque tu é maravilhoso sério e maravilhoso também fazendo comédia, então... Antes dele falar, eu só quero ler aqui
o comentário da Denise Moraes, maravilhosíssima Denise Moraes, de Nova Lima. Ela trabalha em todos os movimentos possíveis e ela é fantástica, ela é uma referência na cidade. Ela fala assim: alguns pais machistas colocam a culpa nas mães. Eles não aceitam o filho, culpam a mãe que criou com muito mimo. Já o Camilo Cândido, eu tô lendo, eu não sei o que a pessoa escreveu não, vou descobrir na hora, tá? Falou assim: adoro você, Edgar. É isso, as pessoas precisam aprender que o indivíduo, ele nasce assim. O que precisamos é amar o outro e vivermos em harmonia. Falou tudo, gente. Olha. Só ama outra pessoa e tá ótimo, é isso, entendeu? Seja feliz. Seja feliz, gente. E é aquele negócio, a sexualidade do outro só te interessa se você quiser transar com ele. Fora isso, não é da sua conta. A pergunta, às vezes a gente é curioso, né? A gente fala assim: ai, será que o Adalberto da RH é gay? Pera, você quer ir pra cama com ele? Porque Tem interesse? se você quiser, aí sim, né? Ai, eu quero, então, que delícia! Aí ele é gay, que maravilha, vou beijar aquele moreno, me jogar ali com ele. Se você não tá interessado, faz diferença com quem o Adalberto da RH se deita? Não faz, gente, não faz. Aqui, você tinha falado, a gente se identificou, Edgar. Quando eu assisti um vídeo seu, a gente se identificou quando você falou assim que um casal de gay parece pinguim e a gente quer alimentar o pinguim, né? Aí eu fui e falei assim: nossa, é verdade. Como que foi a conversa mesmo? Explica pra gente. É porque isso acontece, gente. Eu acho que o grande problema disso é porque as pessoas ainda não têm de maneira naturalizada encontrar dois gays. E aí ela quer ser simpática, sabe? Aí vê assim, você com um namoradinho ou um peguete, chega assim: ai, eu acho tão lindo esse amor de vocês. No meio da praça de alimentação, dá vontade de falar assim: foda-se, e daí? O que tem a ver, meu filho? Tô aqui comendo um sushi. Chega uma pessoa do nada pra me falar que acha lindo que eu namoro com um cara, que eu tô ficando com um cara. A sensação que dá é realmente isso que ele falou, que a gente é um casal de pinguins, sabe? Ai, eu nunca tinha visto ao vivo. Ai, será que eu posso tirar uma selfie? Vamos alimentar? Será que pode jogar comida? O que é isso? Para, gente. Aqui, você sabe que eu já fui alimentado, né? Você já foi? Foi assim, já fui alimentado. Foi assim, tava lá na minha, né, na boa, aí do nada aparece um cara e fala assim: esse cara é gay, você sabe que vocês gays são as melhores pessoas, vocês são os amores, você é ótimo e que não sei o que, são melhores do que os héteros, vocês têm um coração puro. Garçom, pega uma cerveja aqui pra ele que eu vou pagar. É assim que funciona. Aí você fica assim, calado, ouvindo toda a homenagem. Ele tava te paquerando, hein? Não tava, não? Também acho. Não, rolou um clima. Rolou um clima. Pois é. Olha, não, isso fala assim: vocês gays são as melhores pessoas, são cultas. Mentira, aí você tá pegando as referências, os gays maravilhosos aí, Shakespeare, onde a sexualidade dele não teve nada a ver se ele escrevia bem ou não. Eu conheço um monte de gay pilantra, conheço um monte de hétero pilantra, conheço um monte de hétero burro, um monte de gay burro. A sexualidade tem nada a ver com o eruditismo. Como é que é? Eruditismo? Ser erudito? Tem nada a ver, tem nada a ver, não, gente. Não é porque a pessoa gosta de homem que ela vai começar a escrever peça igual Shakespeare, não. Não é não. Então o que está faltando é a normatização, então? É isso? Eu acho que é. Eu acho que os gays que dão conta, porque é difícil, né? Como a gente falou aqui, o Brasil é o país que mais mata gays no mundo. Então é difícil. Alguém comentou aqui de um caso que o pai espancou o filho, ou seja, nem a própria família, né? Às vezes aceita. Então o preconceito começa das pessoas mais próximas de você, um pai, uma mãe que expulsa de casa. Olha só, mas aquelas pessoas, aquele gay, aquela menina lésbica, aquela pessoa que conseguir sair de dentro do armário, saia. Eu acho que a militância, ela é muito forte nos pequenos atos. Por exemplo, se você tem um namoradinho e você dá conta, anda de mão dada com ele, sabe? Não tenha vergonha de falar para aquela senhorinha. Não. Responde essa aqui.
ser gay tudo bem, mas não precisa de ficar mostrando. Ah, precisa. Ser gay tudo bem, mas tem que ser tão viadinho? Como que é isso aí? Fala. Ai, tem que ser. Se é da sua natureza ser escandaloso, seja escandaloso. Você já viu o hétero, quando compra uma moto ou quando ganha o time dele ganha no futebol, quer ser mais escandaloso do que um hétero quando o time ganha a Libertadores? Deixa os viados ser escandalosos quando Aqui, a Lady Gaga faz show. Deixa ser também, gente. Já temos um comentário, inclusive, que retrata isso. Foi o Logan Costa. Vou ler bem devagar para vocês ouvirem. Eu queria que você respondesse o Logan. Com todo amor e carinho, viu, Edgar? Ele falou assim, mas vamos e venhamos. Mas por que alguns gays tentam se destacar querendo ser tratados diferente? E as coisas não são assim. Todos somos iguais. Todos chamamos atenção pelo que somos e não pelas opções. Já começa um equívoco. Responde pra nós aí, Deixa eu só vai. responder o Logan aqui. Opção não é legal falar, Logan. Porque da mesma forma que ninguém optou em ser hétero, ninguém optou em ser gay. Num país que mais mata LGBT no mundo, eu ia escolher ser gay? Não escolhi, não. Eu não sou doido, eu quero chegar até os 100 anos ou viver num país em que a expectativa de vida das travestis, das transexuais é 35 anos. Olha que loucura isso, gente. É expectativa de vida. Então não tem opção, não. Orientação. Orientação é a melhor forma de falar. Mas isso aí é uma bobagem linguística. Mas ele falou assim, venhamos e convenhamos, porque alguns gays tentam se destacar. Uai, isso não tem nada a ver com a sexualidade dele, não. Daí já tem mais a ver com a personalidade. Tem gente que é de uma personalidade expansiva. E aí tem pessoas de personalidade expansiva que são héteros, tem pessoas de personalidade expansiva que são gays, tem pessoas de personalidade expansiva que são assexuadas. Não tem muito a ver com o jeito, não. Agora, uma coisa é querer se destacar e outra coisa é lutar por igualdade de direito. E isso é o que os gays estão tentando. Lutando pra igualdade, ué. Né? Edgar, estamos chegando nos minutos finais. Eu não sei se a nossa outra entrevistada já chegou. Não sei se tu visse aí. Já está por aí? Não sei se tu quer. Como que tu quer finalizar a tua participação? Eu só quero te agradecer muito, porque foi um prazer inenarrável. Ai, o prazer foi meu. Vocês são dois maravilhosos, sensacionais. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Eu também estou aprendendo, gente. Não é porque a pessoa Todo mundo. a gente está aqui aprendendo. É uma pauta que está em aberto. Agora, eu acho que a gente tem que falar. Não pode ser essas pessoas que falam, não comenta. Ou, ai, meu Deus, como é que eu vou explicar para o meu filho, pro meu filho, dois caras se beijando? Ai, começa a ouvir gente falando que você vai aprender como lidar, né? Ai, será que eu falo gay ou será que eu falo viado? Como é que será que eu falo? É aprendendo, é estudo mesmo, né? Então, que bom que vocês estão abrindo esse espaço aí para pessoas aprenderem um pouquinho, e eu aprender também com essas pessoas sobre um assunto que agora está muito em voga, e que bom que está em voga e que esteja muito em voga, porque quer caixa mais profunda do que sexo e sexualidade? É uma caixa onde cabe tudo. Então vamos botar nossas questões para fora e debater o tema. Obrigado por essa oportunidade. Fala de quinta-feira. Temos Fala aqui, do ó, papo de quinta. 2 minutinhos. Minutinhos. Seu jabá. Deixa eu falar então pra Faz vocês. o teu jabá. Acompanhem o meu trabalho, entrem lá nas minhas redes sociais, no Instagram, @Edgar Quintanilha. Eu sempre posto piadas com temáticas LGBTQIA+, para você aprender de uma maneira leve, bem-humorada. Acaba que você dá risada e no final você tá pegando uns conteúdos aí, tá rindo e aprendendo ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer esse tipo de humor, mas também falo sobre música, falo sobre outras coisas. Entrem lá no meu Instagram, ou no meu Facebook, ou no meu YouTube, ou então no meu TikTok, tudo jogar Edgar Quintanilha. E quando voltarem os shows, aqui em Belo Horizonte, vai lá me ver. Tá entendendo? Com certeza. Edgar, é tradição que o nosso convidado anterior dê as boas-vindas para o nosso novo convidado, né? E aí você dá as boas-vindas e manda um beijinho. E foi muito bom estar com você, tá? Obrigado. Querido, manda um beijo pra Lira assim que ela chegar. Vamos lá. Ei! Cumprimentem-se. Olá, tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Estou tentando aqui com o microfone. Tá ótimo.
ótimo. Perfeito. Tá perfeito. Um beijo, sua maravilhosa. Sigam lá, Edgar Quintanilha. Beijo. Olha, a representante da grande Florianópolis. Coisa linda! Tudo bem, querida? Se apresenta. Obrigada, que isso. Se apresenta. Tudo bem. Se apresenta. Bom. Fala pra gente. Fala um pouquinho de você. Então, meu nome é Liros, eu sou uma travesti, eu sou assistente social, eu coordeno uma instituição de direitos humanos que acolhe vítimas de violência. Eu sou DJ, eu toco no Brasil todo, então, tipo, Belo Horizonte é bem fácil de eu ir, que eu já toquei em Belo Horizonte. Eu também trabalho na área de games, eu streamo, olha, eu acho que não tem o que eu não faça, na verdade. Uma pessoa né? curiosa. E como o Aqui em povo Floripa, entende eu também muito, sou uma das organizadoras da parada, né? Tá ligado em tudo, tá fofo, ligado em eu tudo. gosto. No máximo, eu acho que assim, né, que a vida é tão curta pra gente não experimentar as coisas, né? Pra não se tentar, pra não se arriscar, né? Hoje eu já não canto mais, mas eu cantava. Eu acho que vai um pouco de tudo, assim, né? E esse teu trabalho de assistente Liron, social vai lá. é direcionado ou é geral? Como assistente social, eu acolho majoritariamente mulheres cis vítimas de violência e a comunidade LGBT. Certo. Né? Porém, a instituição ela também faz esse acolhimento, né? Uhum. Que ele é esse acolhimento direcionado. Mas o trabalho do assistente social não envolve somente isso, né? Sim. E como é que tu vê hoje, né? Eu tô aqui em Palhoça, tá, Little? Eu tô em Palhoça. Ah, aqui do lado. Praia de Fora, Palhoça. Estamos Aqui. perto. E a gente chegou até você pela Renata, que também está sempre atuando, né, junto nos projetos sociais, e ela comentou bastante sobre o trabalho de vocês nos projetos sociais. Eu sei que vocês vivem trabalhando, gente. Vocês vivem trabalhando. Então, Total. fala pra gente como é que tá esse processo em Florianópolis, né? Um lugar cheio, tão repleto de diversidade, mas que eu ainda percebo preconceito latente. Bastante, né? Então, aqui a gente mora num estado um pouco complicado, né? E daí eu falo sobre a questão política, que ela é bem complicada, né? Inclusive dos próprios apoiadores. Aqui a gente não tem apoiador da comunidade LGBT, né? Nos espaços de político de poder e decisão. A gente tem hoje alguns vereadores que foram eleitos na cidade, mas também são vereadores que são a oposição do governo da prefeitura. Então a gente, enquanto movimento social, também não consegue muito ter uma abertura com essas discussões. Então, no final das contas, quem faz o trabalho de acolhimento às vítimas de violência, quem faz o trabalho de conscientização da população é o movimento social. Ou seja, é a parcela da população que não ganha para estar fazendo esse trabalho, sendo que isso é uma obrigação do município e do estado, né? Tanto o município quanto o estado, eles não gostam de dialogar e nem de passar pela cabeça de que a gente está tendo um acolhimento expressivo de mulheres que sofrem violência, que a gente sabe que o estado de Santa Catarina é o estado com maior homicídios e violências contra a mulher, e isso é uma coisa que muitas vezes a gente acaba não levantando essa questão. E a outra parte da importância também é a gente pensar que a que ponto que chega as pessoas que também estão em situação de vulnerabilidade, que acabam se juntando para fazer esse tipo de trabalho, porque percebem essa inoperância do Estado e do município, né? Então é muito complicado quando a gente vai pensar nesse sistema. E o preconceito, ele é latente, né, gente? Aqui a gente tem pessoas que ainda querem discutir o uso do banheiro, ainda querem discutir linguagem neutra e ainda querem colocar isso em projetos de lei, né? Querem que virem lei, que seja proibido de uma travesti ter um acesso a um banheiro, que querem proibir as pessoas de usarem linguagem neutra para se referir a pessoas trans, né? Sai ainda leis que querem estar impedindo o uso do nome social, ou seja, se eu sou uma pessoa que me chamo Carlos, por exemplo, eu não posso ser a Liros, porque no meu RG está esse nome. E o quão isso me barra de estar dentro de uma escola, de acessar políticas públicas da assistência social, de inclusive de estar trabalhando formalmente, né? Então é muito complicado, porque a gente percebe que tem um exercício por parte do próprio governo que quer que essa exclusão permaneça. Little,
Queria destacar, né, que quando a gente fala de movimento LGBT, seu microfone tá tranquilo, pode deixar ele soltinho assim, ó. A gente tá te ouvindo bem. Ah, perfeito. A gente te ouve bem. Quando a gente fala de movimento LGBT, eu não sei se a palavra certa é historicamente ou originalmente é GLS, né? GLS é gays, lésbica e acabou, né? E hoje tem várias letras. E quando a gente fala desse universo LGBT, a gente pensa muito no gay e na lésbica. Na verdade, eu acho que a sociedade ela é tão machista que a gente pensa que LGBT é só o homem gay, né? E acabou por ali. E o universo trans, o universo de travesti, a gente não sabe nada. O que a gente não sabe? Qual que é a dúvida? Se eu fosse te fazer uma pergunta sobre quem é a trans, ou quem são os trans ou as trans, qual que é o ponto mais culminante que a gente tem para apresentar para a sociedade, para essas pessoas? Travou aqui. Então tá. Eu acredito... sem problema. A primeira coisa que eu acredito que a gente deve pensar sobre a história do movimento LGBT como um todo, né? Sem trazer as outras letrinhas, enfim, é a gente pensar o ponto de partida. O ponto de partida de todas essas discussões, elas acabam sempre indo de encontro à religião. Primeira coisa que a gente deve pensar. Primeiro, o termo heterossexual, ele é do quê? Da onde que surge o termo heterossexual? Pensavam a se relacionar sexualmente sem ser para reproduzir, sem ser para reprodução. Então, a igreja condenava a heterossexualidade, que era, né, também daquele mesmo movimento de que, não, o sexo é para procriação, o sexo é pecado, né? E depois disso, a gente tinha que apontar outras pessoas, né? Então, assim, já se aponta que as pessoas que fazem sexo simplesmente por prazer também são condenadas, e também vamos condenar, né, os sodomitas, que daí entra também na condenação dos homossexuais. Então a gente tem aí duas questões que são bem latentes, né? Pode contar. Eu ia questionar isso. É uma questão cultural mesmo, né? Vem de muito tempo e é cultura, eu acho. É uma né? questão cultural. Porque mesmo. Mas tu não tem esperança nessa nova geração que tá vindo? Eu percebo, eu fico tão esperançosa nessa nova geração. Eu tenho um filho de 15 anos, eu acho o máximo a forma como ele trata, porque para ele já normatizou, entendeu? Já normatizou, para a geração dele não existe diferença. Essa questão, pelo menos ele e as crianças. Mas acredito. Oi, pode falar. Mas eu acredito isso que é por causa da sua forma de criar e de como que você normatizou isso para sua vida, entendeu? Então, assim, as crianças têm muito isso também, de enxergarem, né, os exemplos dentro de casa. Por exemplo, assim, como que o bullying funciona? Vamos dar um exemplo, né? Se você condenasse ou com pessoas dentro do seu ambiente familiar, provavelmente essa criança iria querer condenar também lá fora. Por exemplo, assim, mulheres gordas que sofrem violência dentro da escola. Geralmente tem uma pressão muito grande da própria família que fica dizendo assim, mas a fulana é gorda, mas ela não para de comer, mas não sei o quê. E daí a criança, ela absorve isso. E quando ela chega no ambiente escolar, onde ela tem que se deparar com outras formas, né, de convivência, ela vai apontar para a gorda. E ela vai reproduzir exatamente o discurso que é feito ou por outras crianças ou pela família dentro de casa, né? E isso é de uma tamanha violência, porque o que a gente faz dentro de casa? A gente acaba criando um exército de pessoas que vão querer continuar perpetuando o sistema, que ele é excludente, que ele é violento, por conta da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir. Eu acredito, sim, que todas essas crianças podem ter potencialidades assim ínfimas, principalmente a geração que está vindo agora, né? A gente não pode também querer deixar de lembrar, por exemplo, eu acredito que todos nós três aqui passamos pela fase do mimeógrafo. Sim. Hoje as crianças não têm mais o acesso ao mimeógrafo.
Eu nem vacinei ainda. Tu acha que a Então, informação a informação, a informação imediata contribui velocidade. também? Exato, Acabar total. com o preconceito, né? Bom, olha bem, vamos pensar nas nossas infâncias, tá? Se a gente for pensar nas nossas infâncias, aonde a gente morava, e se a gente for pensar no número de pessoas que a gente conheceu ao nosso redor, vamos fazer um exercício sobre isso, tá? Não enche o nosso Facebook. Não é verdade? É verdade. Hoje em dia, as crianças têm uma velocidade muito grande de estar se conectando com gente do mundo todo. E a necessidade da fala, a necessidade da troca de cultura, vai fazer vocês busquem o inglês, por exemplo. Ah, eu tô jogando aqui um videogame e daí eu tô jogando com um menino que ele é dos Estados Unidos. Não sei me comunicar com ele. O mínimo vai começar a se comunicar. Entende? Então, assim, o que a gente tem hoje é um avanço da tecnologia ao nosso favor, que ela também pode ser perigosa. Mas, usado com sabedoria, ela pode fazer com que haja esse desenvolvimento. Daí sim, eu enxergo as crianças com uma potencialidade única, porque, por exemplo, assim, imagina, quando eu comecei a me questionar a respeito de quem eu era ou do que eu era, eu não tinha o Google. Hoje em dia eu posso ir no Google. Eu não tinha uma novela que falava a respeito. Hoje em dia eu tenho uma novela que fale a respeito. Eu não via as matérias nos jornais. Então, hoje as crianças estão tendo um acesso muito grande e isso é maravilhoso. E daí entra no questionamento que eu estava vendo na entrevista anterior, que era sobre, como que se vira? Gente, as pessoas não viram, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve... Não é a criação da mãe, não é a criação do pai. A gente tem isso muito dentro da gente, né? E tem uma questão que eu um pouco que discordo, que é quando a gente vai querer assimilar o corpo, e daí a gente fala sobre a questão de gênero, né? Com a identidade da travesti ou das mulheres trans, enfim, né? Porque o gênero, ele também sendo cis e sendo heteronormativo, ele também é construído na gente, né? Por exemplo, assim, você, enquanto Patrícia, vou te usar de exemplo, enquanto Patrícia não seria uma mulher se as pessoas não te ensinassem a ser uma mulher. Não te ensinassem lá na infância quais seriam os seus deveres, quais seriam os seus papéis de gênero que você deveria apresentar enquanto sociedade para ser uma mulher. E daí o que a gente tem nas nossas infâncias, né? A gente tem essa diferença, né, das identidades de gênero, ou seja, a Patrícia ela vai ser a mulher, a criança que vai brincar de boneca, porque ela tem que aprender a criar os filhos. Ela vai brincar de casinha, porque ela tem que aprender a construir uma casa. Ela vai brincar também de fazer comidinha, porque ela tem que cozinhar. Então, isso, anterior ao seu nascimento, já tem toda uma programação. Quando a tua mãe estava lá, passando a mão na barriga, que você estava ali dentro, maravilhosa, ela já pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou comprar as roupinhas rosa para Patrícia, porque o nome já sei, o médico já me disse que é uma mulher, né? Porque nunca vai se falar sobre o sexo do bebê, né? Porque é muito engraçado. Quando a gente vai ao médico, né, principalmente as mulheres para saber, elas querem saber a sexualidade do bebê, mas geralmente elas recebem informação de que é um homem ou uma mulher, né? Parabéns, é um menino, parabéns, é uma menina. Mas será que é um menino? Mas será que é uma menina? E aí, como que tá essa identidade de gênero, né? Pode falar, perdão. Sim. Little Kill, a dúvida que eu vejo latente na sociedade é o seguinte. Inclusive, eu e a Patrícia tivemos uma conversa aí de horas para a gente poder fechar a pauta do dia. Teve uma conversa assim, que durou semanas, sabe? E a gente conversando e estava difícil. Só que não é uma coisa da questão da Patrícia, não. É uma questão de todo mundo. Tá? O que é essa coisa de ser trans? É uma coisa que tá como é que é? A cabeça, é o corpo, porque tem gente que não entende. Por exemplo, assim, ele é um homem trans, ele é gay, é a mesma coisa, é tudo igual, né, não? Então, vamos lá, eu acho que agora eu vou ser mais cretina e cruel com vocês. Vai lá. Eu quero que primeiro a Patrícia me responda o que faz ela ser uma mulher. Olha...
Sério? Porque eu sou um ser humano, né? Então, eu sou bem humana, inclusive. E eu tenho interesse pelo sexo oposto. Tirando isso, eu faço qualquer coisa. Porque para mim, é tanto homem quanto mulher, nós temos direito a fazer qualquer coisa. Só que eu tenho as ferramentas. Eu acho que é tudo igual, sabe? Eu acho que seria mais normal falar com uma pessoa mais cor-de-rosa. Só que eu gosto de andar de moto, eu gosto de falar palavrão, tenho que me segurar da live para não falar. Então, mas eu sou mulher, eu tenho pacote, veio, entendeu? Então, mas daí... Cretina, mas sacanagem, tá me pegando uma pegadinha, né? É foda. É uma pegadinha. Não, a gente vamos fazer um negócio sofrido. Para. Porque assim, na verdade, não tem nada biologicamente que te enquadre enquanto uma mulher. Porque uma coisa é a gente falar sobre o organismo, sobre o corpo. Outra coisa é a gente falar sobre o seu papel de gênero. O papel que você se identifica e que você pessoas, ele é de mulher. Ele poderia ser somente uma expressão feminina. E daí eu posso falar sobre mulheres trans, eu posso falar sobre travestis, eu posso estar falando sobre, enquanto as próprias mulheres cis, enfim, né? Que daí a gente está falando sobre um escopo feminino, né? Do que seria. Mas é a mesma coisa caso eu pergunte o que faz um homem na sociedade, né? E daí a gente tem que saber dividir o que é o sexo, né? O sexo aí a gente fala sobre o masculino e o feminino, né? E o que seria esse papel de gênero mulher. O que faz uma mulher hoje, socialmente? Porque assim, ó, Patrícia, você pode perceber, por exemplo, que você é muito diferente da sua avó. Porque a concepção de mulher da sua avó é extremamente diferente. Por quê? Porque na década deles lá, qual era o papel da mulher? A mulher não saía para estudar. Dificilmente ela ia por exemplo. Eu vim de uma família bem complexa, assim. A minha bisavó foi mãe solteira. Isso é ótimo. A bisavó foi mãe solteira. E de uma família de professoras. Minha avó era professora de português já. Né? Então, assim, a gente sempre deu muita importância para a educação. Começou na minha bisavó, tá? Porque por ser mãe solteira, ela era bem, bem, assim, brava, vou dizer assim, porque ela tinha que ser, porque na época dela, o que ela fez e o que ela era, independente, era muito difícil. E ainda é, né? Então, vou aproveitar os 5 minutinhos pra gente arrematar. Exatamente, né? Ser mulher é difícil, né? Carregar esse fardo do que é ser uma mulher socialmente é muito difícil. E nesses 5 minutos eu acho que é importante frisar o seguinte, assim, ó. Primeiro, a identidade minutos, de gênero não precisa de correr não, tá? Não, porque tá muito interessante, pode falar. Pode falar. É 5 minutos, mas é uns 5 minutos esticados para 7, tá bom? Pra ficar tranquilo. Não teve. Eu tenho uma garrafa de vinho, vou conversar a noite inteira. Perfeito. Vamos lá, inspiradíssima. Ó, a gente tem que pensar que o órgão sexual não está relacionado à identidade de gênero. Quando a gente fala sobre a pessoa estar num corpo errado, a gente já está usando uma coisa errada. Porque a identidade de gênero ela é construída. Uma pessoa como eu, que sou uma travesti que me identifico com o feminino, foi por questões de identificação ligadas ao meu próprio organismo, corpo, coisas que eu sentia mais para mim, que eu puxo mais para o meu lado, né? E a mesma coisa acontece com pessoas que são trans, né, no modo geral, e também as pessoas cis heteronormativas, né? O detalhe é que muitas vezes a gente não se questiona como que a gente chegou até aqui, né? Porque o que acontece com as pessoas trans eu não me identifico com esse mundo aqui. Eu não quero, enquanto homem, ter que casar, constituir, ter filhos. Eu não quero aprender a dirigir, por exemplo. Eu não gosto de azul, eu não gosto de futebol. Eu não quero
tá no meio de operários, né? Porque isso é muito ligado ainda a essa construção do que é ser o homem socialmente. Construção ideológica. Né? E o mesmo ainda acontece, né, com essa construção social do papel da mulher socialmente. Então, o que a gente tem que primeiro pensar é todas as identidades de gênero, inclusive homens e mulheres, foi tudo construído socialmente. A sexualidade é construída, gente. Por que mulheres não podem andar com seios expostos e os meninos podem andar sem camisa? O seio não é um órgão sexual. Mas a gente construiu isso de forma cultural. Então, a gente acaba sempre colocando algumas coisas a mais. Então, eu fico pensando assim, por que eu te fiz essa pergunta, Paty? Porque geralmente as pessoas, elas pecam quando elas respondem assim, eu uso batom. Gente, se uma pessoa para ser mulher socialmente é usar um batom, é usar um vestido, né? E se a gente vai falar sobre órgão sexual, e quando acontece, por exemplo, do seu aparelho não funcionar bem? Vou dar um exemplo. Eu conheço, por exemplo, mulheres que foram obrigadas a tirarem os ovários, porque poderia, né, dar uma complicação maior. Né? Tem pessoas ainda que têm que tirar todo o aparelho. Né? Então, elas deixam de ser mulheres. O homem, quando passa por uma cirurgia ou sofre um acidente e perde o pênis, ele deixa de ser homem? Né? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. E a gente lembrar que a população de travestis transexuais no Brasil é a que mais morre. Dentro do LGBT, a gente tem uma expectativa de vida que ela varia de 28 a 35 anos. 35 anos, limite. Agora, vamos se ater a 28 anos, tá? Pensem assim. Vou te usar de novo de Cristo, aquela. Pensa no seu filho que tem 15 anos, tá? Pensa bem. Imagine que ele teria, de uma forma cruel, que fazer faculdade, trabalhar, enfim, deixar o legado dele no mundo, 12 anos. Ele só tem mais 12 anos para ser quem ele é. Enquanto você, né, que é a mãe, tem ainda, né, muita expectativa de vida, porque vai lá de 75, 85 anos, e eu acho que ainda nessa nossa geração a gente pode estar vendo isso mais redondinho, mais garantido, de que homens e mulheres vão estar chegando aos 80, aos 85 anos como expectativa de vida. Agora vocês imaginem isso, né? Como que você condena uma pessoa a viver somente poucos anos, né? E aí a gente está falando de uma criança, eu vou usar esse termo, né? Talvez ele até me xingue se caso ele veja isso, mas assim, uma criança, né? E quando tiver com 18 anos, ele vai ter 10 anos da vida dele para, correr atrás de direito, de política pública, de estudar, de poder estar trabalhando, de conseguir dinheiro para comer. E daí, se não fosse pior ainda, ele é como se ele batesse numa porta e tivesse você não tem direito de estudar aqui, você não tem direito de trabalhar, as políticas públicas não vão te alcançar, e daí ainda você tem os governantes que lutam com a própria existência. O que reduz ainda mais a sua expectativa de vida, né? O seu tempo de vida na Terra. Mas assim... Então, assim, eu acredito que a maior crueldade é nesse sentido. O que tu acha, assim, pra gente finalizar, fechar com chave de ouro, o que tá faltando? O que tá faltando, me diz? Se tu pensar... Pensa, assim, uma coisa. Sei que faltam várias, mas a principal. Educação. É isso. Informação, né? E daí tudo depende, tudo perpassa a educação, tudo. Exato. E daí ela é a educação, que ela é de dentro de casa, é a educação em base colegial mesmo, de formação. É a gente estar discutindo esses assuntos, é a gente não ter medo de falar. É isso que está faltando. E assim, a gente precisa melhorar a minha qualidade de vida para que a qualidade de vida de vocês também melhore, né? Então a gente tem que pensar sempre que a educação é a base para tudo no mundo. Tudo. Gente, educação, manda beijo. Vou dar um parabéns gigante para todos nós. Paty, eu já quero falar, posso? Fala, meu querido. Ele tá agoniado pra falar, ele tá agoniado. Fala, querido. Não tô agoniado pra falar não, que a gente vai se despedindo. É isso aí. Só que tem uma coisa aqui dentro que quer se despedir primeiro. Então tá. Nós estamos no nosso 7º piloto, né? Obrigadíssimo, Little,
E o Edgar, né? Que sétimo maravilhoso, hein? Nossa, que piloto maravilhoso. E hoje é sexta-feira 13 só. Sexta-feira 13 no 7º episódio. Quero agradecer. E a gatinha preta aqui, né? Quero agradecer em especial quem está nos assistindo, que é minha família, sabe? Eu me assumi assumir para a sociedade, né? Porque para mim foi aos 25, 26. Para a sociedade foi aos 30. Eu tô aí com 39 anos. E eu quero mandar um beijo especial para minha mãe, meus irmãos e para os meus amigos. Para os meus amigos eu não posso nem citar nome, sabe? Porque eu me sinto extremamente privilegiado pelos amigos, pela família, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pela minha mãe, pelo meu pai, maravilhoso, sabe? Comigo não aconteceu nada do que acontece com as outras pessoas, que às vezes elas têm aí, elas são expulsas de casa, né? Ou elas não têm o amor que deveriam ter, sabe? Tendo várias histórias que são histórias tristes, sabe? E eu, com tantos amigos maravilhosos, uma família perfeita, maravilhosa também, e que não existe, assim, eu acredito que não tem preconceito, sabe? A minha versão do nossa versão, não tem preconceito, porque eu sou extremamente amado pela minha família, pelos meus amigos, sabe? Então, assim, um beijo pra esse povo, gente. Beijo. Que homenagem maravilhosa que é essa live aí pra minha mãe e pra todos, tá? Já falei, não vou nem... Eu só vou dar coraçãozinho agora. Não, eu acredito, eu tirei muitas dúvidas, tá? Eu quero te agradecer de coração, agradecer ao Edgar também. Ambos responderam, nossa, assim, brilhantemente, tá? A todas as questões. Quero te dizer que vai ser sempre bem-vindo, que sempre possa vir, se quiser discutir algum tema, se quiser apresentar algum tema, se a gente puder ajudar, a gente está sempre por aqui. Perfeito. E se quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa a mais. As últimas palavras são suas, vamos lá. Então, eu não vou poder vender o meu peixe, né, gente? Porque a gente está no momento de pandemia, né? Eu não estou fazendo festas e eventos, mas eu tenho uma produtora de festas e eventos, faço casamento, enfim, né, já vendendo. Mas eu estou na organização da Parada Diversidade aqui de Florianópolis, né? E a gente está agora no corre para a gente conseguir angariar fundos para poder fazer com que a parada aconteça. Então, através de um projeto de lei, as pessoas de Florianópolis elas conseguem destinar o seu valor de R$700 do IPTU para a parada com abatimento no IPTU. Então, se as pessoas tiverem interesse de estarem contribuindo, né, com esse exercício que a gente conseguiu pela prefeitura, as pessoas podem estar me procurando. Quem não tem casa própria, que mora de aluguel, enfim, pode conversar com as pessoas a quais alugam. Também pode vir nos procurar nas próprias páginas da Parada da Diversidade. A gente também tem um Pix disponibilizado, né, para as pessoas poderem estar contribuindo. E o nosso foco agora é a gente fazer com que essa parada de fato aconteça, né? A importância da parada é porque a gente consegue, num período do ano, mostrar a nossa cultura, que geralmente fica guardada dentro de uma caixinha, para a comunidade cis heterossexual e pensar na importância das pessoas recebendo essa educação, mesmo que seja naquele dia ali. Que a gente fala uma bobagemzinha, baixa um cabelinho, bota uma musiquinha eletrônica, mas a gente levanta uma discussão muito séria que é em torno da sexualidade. Aos familiares que estiverem me assistindo, né, não vão na onda, né, dessas pessoas mais conservadoras, de quererem agredir seus filhos, de querer dizer que um gay, um LGBT da família, porque vai depender do seu comportamento. Muitas vezes é você expulsando de casa, é você batendo, que você vai acabar com a sua família, e não o fato da pessoa ser da comunidade LGBT. A gente tem que pensar muito sobre isso, né? Travestis e transexuais são expulsas de casa entre 11, 12 e 13 anos. A gente não tem o trabalho da assistência social para que peguem essas crianças e façam um trabalho bacana. Majoritariamente, elas são empurradas à prostituição, e daí elas são aliciadas, sofrem violências, né, e acabam passando por outras e outras vertentes e exclusões sociais, né? Eu sou uma pessoa que sou uma exceção. E a minha exceção, ela só se deu porque eu tive o amor dos meus pais que estão comigo até hoje. O quão isso é importante. Gratidão. Né?
E meu pai também é professor. Gente, hoje a gente discutiu um tema muito sério, muito importante. E eu quero convidar vocês, quem está aqui, a nossa versão vai acontecer na quinta-feira que vem. E vai discutir outro assunto, beleza plural. Então, convido você para estar lá com a gente, tá? Quinta-feira que vem, às 20 horas, a nossa versão. Sério, mas nem tanto.